livro de Jazar, o livro dos justos. Capítulo 19, As abominações do povo de Sodoma e Gomorra. 2 anjos enviados para salvar Lot. As cidades da planície e todos os seus habitantes destruído pelo fogo. E as cidades de Sodoma possuíam 4 juízes para as 4 cidades, e estes foram os seus nomes: Será que na cidade de Sodoma, Sharcad em Gomorra, Zabnak em Admá, e Menon em Zeboim. E o servo Eliezer Abraão aplicar-lhes nomes diferentes, e ele converteu Serac de Chacra, Sharcad em Chacrura, Zibnat para Quezobim, e Menon para Matlodim. E o desejo de seus 4 juízes: o povo de Sodoma e Gomorra tinham camas montadas nas ruas das cidades, e se um homem chegasse nestes lugares eles os agarravam e o levavam para uma de suas camas, e pela força fez deitar nelas. E como ele se deitou, 3 homens estariam em sua cabeça e 3 nos seus pés, e medi-lo pelo comprimento da cama, e se o homem foi menor do que a cama, estes 6 homens que esticá-lo em cada extremidade. E quando ele gritou para eles que não iria responder-lhe. E se ele fosse mais do que a da cama em cada extremidade, até que o homem tivesse chegado aos portões da morte. E se ele continuasse a gritar com eles, eles iriam responder-lhe, dizendo: é assim que deve ser feito para um homem que chega em nossas terras. E quando os homens ouviam todas essas coisas que as pessoas das cidades de Sodoma faziam, eles se abstiveram de entrar lá. E quando um pobre homem chegava à sua terra, que lhe daria a prata e o ouro, e proclamavam por toda a cidade não para lhe dar um pedaço de pão para comer, e se o estrangeiro deve permanecer ali por alguns dias, e morrem de fome, não ter sido capaz de obter um pedaço de pão, depois de sua morte todas as pessoas da cidade viriam e pegariam a sua prata e o ouro que tinha dado a ele. E aqueles que pudessem reconhecer a prata ou ouro que lhe tinha dado o levei de volta, e quando ele morresse eles também tirariam dele as suas vestes, e eles brigariam por eles, e que prevaleceu sobre o seu vizinho levou. Eles depois que carregá-lo e enterrá-lo sob alguns dos arbustos nos desertos, e assim fizeram todos os dias a qualquer um que chegasse. Sara enviou Eliezer para Sodoma, para ver Ló e perguntar do seu bem-estar. E Eliezer se dirigiu para Sodoma, e encontrou um homem de Sodoma que brigava com um desconhecido, e o homem de Sodoma tirou o pobre homem de todas as suas roupas e foi embora. E este pobre homem clamou a Eliezer e suplicou a seu favor em conta do que o homem de Sodoma havia feito a ele. E disse-lhe: por que tu ages assim com o pobre homem que veio para a tua terra? E o homem de Sodoma respondeu para Eliezer, dizendo: é este teu irmão o homem, ou o povo de Sodoma te fez um juiz para que tu fales assim sobre este homem? E Eliezer esforçou com o homem de Sodoma por causa do pobre homem, e quando Eliezer aproximou para recuperar as roupas do pobre homem, do homem de Sodoma, se apressou e Eliezer com uma pedra feriu na testa. E o sangue escorreu abundantemente da testa de Eliezer, e quando o homem viu o sangue ele agarrou Eliezer, dizendo: dá-me o meu salário por ter te livrado deste sangue ruim que estava em tua testa, pois este é o costume e a lei em nossa terra. E Eliezer disse-lhe: tu me feriu e requeres eu te pague pela empreitada. E Eliezer não quis dar ouvidos às palavras do homem de Sodoma. E o homem agarrou Eliezer e o levou a Chacra, o juiz de Sodoma, para julgamento. E o homem falou com o juiz, dizendo: rogo-te, meu senhor, assim que esse homem fez, porque eu o golpeei com uma pedra que o sangue fluiu da testa dele, e ele não está disposto a dar-me o meu salário. E o juiz disse a Eliezer: este homem está falando a verdade para ti, dar-lhe seu salário, pois este é costume em nossa terra. E Eliezer ouviu as palavras do juiz, e ele levantou uma pedra e golpeou o juiz, e a pedra atingiu a sua testa, e abundantemente o sangue jorrou da testa do juiz. E Eliezer disse: se é este então o costume em tua terra, dê-to para este homem que eu deveria ter lhe dado, pois esta foi a tua decisão, decreto fizeste isso. E Eliezer deixou o homem de Sodoma com o juiz, ele foi embora. E quando os reis de Elão tinham feito guerra com os reis de Sodoma, os reis de Elão capturaram todas as propriedades de Sodoma, e tomaram cativo Ló, com sua propriedade. E quando foi dito a Abraão que ele foi e fez a guerra com os reis de Elão, e ele se recuperou de suas mãos toda a propriedade de Lote, bem como a propriedade de Sodoma. Naquela época a mulher de Ló deu a ele uma filha, e ele chamou de Paltit, dizendo:
porque Deus havia livrado ele e toda a sua casa aos reis de Elão, e Paltit filha de Ló cresceram, e um dos homens de Sodoma a tomou como esposa. E um pobre homem chegava à cidade para buscar uma manutenção, e ele permaneceu na cidade por alguns dias, e todo o povo de Sodoma fizeram uma proclamação de seu costume de não dar a este homem um pedaço de pão para comer, até que ele caiu morto sobre a terra, e assim eles fizeram. E Paltit, a filha de Ló, viu que este homem deitado na rua morrendo de fome, e ninguém lhe daria qualquer coisa para mantê-lo vivo, e ele já estava a ponto de morrer. E sua alma estava cheia de piedade por causa do homem, e ela secretamente o alimentou com o pão para muitos dias, e a alma deste homem foi reavivada. Pois quando ela saiu para ir buscar água, ela punha o pão dentro do balde de água, e quando ela veio para o lugar onde o pobre homem era, ela tomou-o de comer. Assim ela fez por vários dias, e todo o povo de Sodoma e Gomorra imaginar como este homem podia suportar a fome por tantos dias. E disseram uns aos outros: esta só pode ser que ele come e bebe, pois nenhum homem pode suportar a fome por tantos dias, ou vivem como este homem, mesmo sem mudar a sua aparência. E 3 homens se esconderam no lugar onde o pobre homem fora posto, para saber quem foi que lhe trouxe pão para comer. E Paltit filha de Ló saiu nesse dia para buscar água, e ela pôs pão no seu balde de água, e ela foi tirar água próximo ao local onde o homem pobre, e ela tirou o pão do balde e entregou aos pobres. E ele comeu. E os 3 homens viram o que Paltit fez com o pobre, e eles disseram-lhe: então tu tens que o apoiaram, e, portanto, ele não passa fome, nem mudou na aparência, e nem morreu como o resto. E os 3 homens saíram do local em que eles estavam escondidos, e eles agarraram Paltit e o pão que estava na mão do pobre homem. E eles pegaram Paltit e a levaram perante os seus juízes, e eles disseram-lhes: assim que ela fez, e é ela quem sustentou o pobre homem com pão, por isso ele não morre de todo esse tempo. Agora, portanto, declarar-nos o castigo devido a esta mulher por ter transgredido a nossa lei. E o povo de Sodoma e Gomorra se reuniu e acendeu uma fogueira na rua da cidade, e tomaram a mulher e a lançaram no fogo, e ela foi reduzida a cinzas. E na cidade de Admá havia uma mulher a quem fizeram o gosto. Para um viajante adentrou a cidade de Admá para passar lá a noite toda, com a intenção de ir para casa de manhã, e ele se sentou em frente à porta da casa do pai da jovem, para permanecer lá, como o sol se punha. Quando ele chegara àquele lugar, e a moça o viu sentado perto da porta da casa. E ele lhe pediu um copo de água, e ela disse-lhe: quem és tu? E ele disse a ela: eu estava neste dia a ir para a estrada, e cheguei aqui quando o sol se pôs, então eu permanecerei aqui toda, e pela manhã eu me levantarei cedo, e continuarei a minha jornada. E o jovem entrou na casa e foi buscar o pão do homem e da água para comer e beber. E este caso ficou conhecido pelas pessoas de Admá, e elas se reuniram e trouxeram a mocinha diante dos juízes, que devem julgá-la por este ato. E disse o juiz: o julgamento de morte deve passar sobre esta mulher, porque ela transgrediu a nossa lei, e esta é, portanto, a decisão sobre ela. E as pessoas dessa cidade se juntaram e levaram a jovem, e ungiu com o mel da cabeça aos pés, como o juiz havia decretado, e que colocou diante de um enxame de abelhas, que estavam então em suas colmeias, e as abelhas voaram sobre ela, e picou-lhe que seu corpo inteiro estava inchado. E a mocinha gritava por causa das abelhas dela, e ela chora ascendeu ao céu. E o Senhor foi provocada, nesta e em todas as obras das cidades de Sodoma, pois eles tinham comida em abundância, e tinha tranquilidade entre eles, e ainda não davam sustento aos pobres e necessitados. E naqueles dias as suas más obras e pecados se tornou grande diante do Senhor. E o Senhor enviou 2 dos anjos que havia ido à casa de Abraão, para destruir Sodoma e suas cidades. E os anjos levantou-se da porta da tenda de Abraão, depois de terem comido e bebido, e eles chegaram em Sodoma à tarde, e Ló estava então sentando nos portões de Sodoma, e quando os viu, levantou-se para enfrentá-los, e ele inclinou-se para o chão. E ele muito insistiu com eles e os trouxe para sua casa, e ele lhes deu alimentos que eles comeram, e ficaram a noite toda em sua casa. E os anjos disseram para Ló:
Levanta-te, sai deste lugar, tu e todos os que pertencem a ti, para que não pereças na injustiça desta cidade. Para o Senhor há de destruir este lugar. E os anjos seguraram a mão de Ló e a mão de sua esposa, e nas mãos de seus filhos, e todos os que lhe pertencem, e tiraram-no e puseram-no fora das cidades. E eles disseram a Ló: fuga para a tua vida. E ele fugiu com tudo que lhe pertencia. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra e sobre todas estas cidades enxofre e fogo, o Senhor do céu. E ele destruiu estas cidades, toda a planície e todos os habitantes das cidades, e que crescia no chão. E Ado, a esposa de Ló, olhou para trás para ver a destruição das cidades, por sua compaixão foi movido por conta das suas filhas que ficaram em Sodoma, pois eles não vão com ela. E quando olhou para trás, ficou convertida numa estátua de sal, e ainda está naquele lugar até este dia. E os bois que ficaram naquele lugar lambiam o sal às extremidades de seus pés, e de manhã ela brotar de novo, e eles novamente lambeu-lo até este dia. E Lote e 2 das filhas dele que permaneceram com ele fugiram e escaparam para a caverna de Adulão, e lá permaneceram por algum tempo. Então se levantou Abraão de manhã cedo para ver o que tinha sido feito para as cidades de Sodoma, e ele olhou e viu a fumaça da cidade subindo como fumaça de uma fornalha. E Lot e suas 2 filhas permaneceram na caverna, e eles fizeram beber vinho a seu pai, e eles se deitaram com ele, pois disse que não havia nenhum homem na terra que poderia gerar sementes, pois eles pensavam. Ambas deitaram com seu pai, e eles conceberam e geraram filhos. E o primeiro nascido chamou o nome de seu filho de Moabe, dizendo: de meu pai eu o concebi, ele é o pai dos Moabitas até este dia. E o mais jovem também chamou Benami seu filho, ele é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. E após esta Ló e suas 2 filhas foram para longe dali, e ele morava do outro lado do Jordão, com suas 2 filhas e seus filhos, e os filhos de Ló cresceram, e eles partiram e tomaram para si de esposas da terra de Canaã, e elas geraram filhos, e elas frutificaram e se multiplicaram. Livro de Jazar referenciado em Josué e Samuel II. Traduzido fielmente, em 1840, a partir do original em hebraico-inglês. Uma reimpressão fotolitográfica da edição precisa publicada por J. H. Parrico. Salt Lake City, 1887.